Capítulo 67. Um pecado. Já agora não tiro a doente da cama, sem contar o que se deu comigo. Ao cabo de 5 dias, minha mãe amanheceu tão transtornada que ordenou me mandassem buscar ao seminário. Em vão, tio Cosme. Mana Glória, você assusta-se sem motivo. A febre passa. Não, não, mandem buscá-lo. Posso morrer e a minha alma não se salva, se Bentinho não estiver ao pé de mim. Vamos assustá-lo? Pois não lhe digam nada, mas vão buscá-lo. Já, já, não se demorem. Cuidaram, fosse delírio, mas não custando nada trazer-me, José Dias foi incumbido do recado. Entrou tão atordoado que me assustou. Contou particularmente ao reitor o que havia e recebi licença para ir para casa. Na rua íamos calados, ele não alterando o passo do costume, a premissa antes da consequência, a consequência antes da conclusão, mas cabisbaixo e suspirando, eu temendo ler no rosto dele alguma notícia dura e definitiva. Só me falara na doença como um negócio simples, mas o chamado, o silêncio, os suspiros podiam dizer alguma coisa a mais. O coração batia-me com força, as pernas bambeavam-me, mais de uma vez cuidei cair. O anseio de escutar a verdade complicava-se em mim com o temor de a saber. Era a primeira vez que a morte me aparecia assim perto, me envolvia, me encarava com os olhos furados e escuros. Quanto mais andava aquela rua dos Barbonos, mais me aterrava a ideia de chegar em casa, de entrar, de ouvir os prantos, de ver um corpo defunto. Oh, eu não poderia nunca expor aqui tudo o que senti naqueles terríveis minutos. A rua, por mais que José Dias andasse superlativamente devagar, parecia fugir-me debaixo dos pés. As casas voavam de um e outro lado, e uma corneta que nessa ocasião tocava no quartel dos municipais permanentes ressoava aos meus ouvidos como a trombeta do juízo final. Cheguei aos Arcos, entrei na rua de Mata-Cavalos. A casa não era logo ali, mas muito além da dos Inválidos, perto da do Senado. 3 ou 4 vezes quisera interrogar o meu companheiro, sem ousar abrir a boca, mas agora já nem tinha tal desejo. Ia só andando, aceitando o pior, como um gesto do destino, como uma necessidade da obra humana. E foi então que a esperança, para combater o terror, me segredou ao coração. Não estas palavras, pois nada articulou parecido com palavras, mas uma ideia que poderia ser traduzida por elas. Mamãe defunta acaba o seminário. Leitor, foi um relâmpago. Tão depressa alumiou a noite como se esvaiu, e a escuridão fez-se mais cerrada, pelo efeito do remorso que me ficou. Foi uma sugestão da luxúria e do egoísmo. A piedade filial desmaiou um instante com a perspectiva da liberdade certa, pelo desaparecimento da dívida e do devedor. Foi um instante, menos que um instante, o 100º de um instante, ainda assim o suficiente para complicar a minha aflição com o remorso. José Dias suspirava. Uma vez olhou para mim tão cheio de pena que me pareceu haver-me adivinhado, e eu quis pedir-lhe que não dissesse nada a ninguém, que eu ia castigar-me e etc. Mas a pena trazia tanto amor que não podia ser pesar do meu pecado. Mas então era sempre a morte de minha mãe. Senti uma angústia grande, um nó na garganta, e não pude mais. Chorei de uma vez. Que é, Bentinho? Mamãe... Não, não, que ideia é essa? O estado dela é gravíssimo, mas não é mal de morte, e Deus pode tudo. Enxugue os olhos, que é feio o mocinho da sua idade andar chorando na rua. Não há de ser nada, uma febre. As febres, assim como dão com força, assim também se vão embora. Com os dedos, não. Onde está o lenço? Enxuguei os olhos, posto que de todas as palavras de José Dias, uma só me ficasse no coração. Foi aquele gravíssimo. Vi depois que ele só queria dizer grave, mas o uso do superlativo faz a boca longa e, por amor do período, José Dias fez crescer a minha tristeza. Se achares neste livro algum caso da mesma família, avisa-me, leitor, para que o emende na 2ª edição. Nada há mais feio que dar pernas longuíssimas a ideias brevíssimas. Enxuguei os olhos, repito, e fui andando, ansioso agora por chegar à casa, e perdi perdão à minha mãe do ruim pensamento que tive.
Enfim, chegamos, entramos, subi trêmulo os 6 degraus da escada, e daí a pouco, debruçado sobre a cama, ouvia as palavras ternas de minha mãe, que me apertava muito as mãos, chamando-me seu filho. Estava queimando, os olhos ardiam nos meus, toda ela parecia consumida por um vulcão interno. Ajoelhei-me ao pé do leito, mas como este era alto, fiquei longe das suas carícias. Não, meu filho, levanta, levanta! Capitu, que estava na alcova, gostou de ver a minha entrada, os meus gestos, palavras e lágrimas, segundo me disse depois, mas não suspeitou naturalmente todas as causas da minha aflição. Entrando no meu quarto, pensei em dizer tudo à minha mãe, logo que ela ficasse boa, mas esta ideia não me mordia. Era uma veleidade pura, uma ação que eu não faria nunca, por mais que o pecado me doesse. Então, levado do remorso, usei ainda uma vez do meu velho meio das promessas espirituais e pedi a Deus que me perdoasse e salvasse a vida de minha mãe, e eu lhe rezaria 2000 Padres Nossos. Padre que me lês, perdoa este recurso. Foi a última vez que o empreguei. A crise em que me achava, não menos que o costume e a fé, explica tudo. Eram mais 2000. Onde iam os antigos? Não paguei uns nem outros, mas saindo de almas cândidas e verdadeiras, tais promessas são como a moeda fiduciária. Ainda que o devedor as não pague, valem a soma que dizem. Capítulo 68. Adiemos a virtude. Poucos teriam ânimo de confessar aquele meu pensamento da rua de Mata-Cavalos. Eu confessarei tudo o que importara à minha história. Montaigne escreveu de si: não são as minhas ações que eu escrevo, sou eu, é a minha essência. Ora, há só um modo de escrever a própria essência, é contá-la toda, o bem e o mal. Tal faço eu, à medida que me vai lembrando e convidando à construção ou reconstrução de mim mesmo. Por exemplo, agora que contém um pecado, diria com muito gosto alguma bela ação contemporânea, se me lembrasse, mas não me lembra, fica transferida à melhor oportunidade. Nem perderás em esperar, meu amigo. Ao contrário, acode-me agora que não só as belas ações são belas em qualquer ocasião, como são também possíveis e prováveis pela teoria que tenho dos pecados e das virtudes, não menos simples que clara. Reduz-se a isto que cada pessoa nasce com certo número deles e delas, aliados por matrimônio, para se compensarem na vida. Quando um de tais cônjuges é mais forte que o outro, ele só guia o indivíduo, sem que este, por não haver praticado tal virtude ou cometido tal pecado, se possa dizer isento de um ou de outro. Mas a regra é dar-se a prática simultânea dos dois, com vantagem do portador de ambos, e alguma vez com resplendor maior da terra e do céu. É pena que eu não possa fundamentar isto com um ou mais casos estranhos. Falta-me tempo. Pelo que me toca, é certo que nasci com alguns daqueles casais, e naturalmente ainda os possuo. Já me sucedeu, aqui no Engenho Novo, por estar uma noite com muita dor de cabeça, desejar que o trem da central estourasse longe dos meus ouvidos e interrompesse a linha por muitas horas, ainda que morresse alguém. E no dia seguinte perdi o trem da mesma estrada por ter ido dar a minha bengala a um cego que não trazia bordão. Estas são as minhas ações, esta é a minha essência. Capítulo 69. A missa. Um dos gestos que melhor exprimem a minha essência foi a devoção com que corri no próximo domingo ao ouvir missa em São Antônio dos Pobres. O agregado quis ir comigo e principiou a vestir-se, mas era tão lento nos suspensórios e nas presilhas que não pude esperar por ele. Demais, eu queria estar só. Sentia necessidade de evitar qualquer conversação que me desviasse o pensamento do fim a que ia, e era reconciliar-me com Deus. Depois do que se passou no capítulo 67, nem era só pedir-lhe perdão do pecado, era também agradecer o restabelecimento de minha mãe e, visto que digo tudo, fazê-lo renunciar ao pagamento da minha promessa. Jeová, posto que divino, ou por isso mesmo, é um Rothschild muito mais humano e não faz moratórias, perdoa as dívidas integralmente, uma vez que o devedor queira deveras emendar a vida e cortar nas despesas. Ora, eu não queria outra coisa,
Dali em diante não faria mais promessas que não pudesse pagar e pagaria logo as que fizesse. Ouvi missa, ao levantar a Deus agradeci a vida e saúde da minha mãe, depois pedi perdão do pecado e revelação da dívida e recebi a bênção final do oficiante como um ato solene de reconciliação. No fim, lembrou-me que a igreja estabeleceu no confessionário um cartório seguro e na confissão o mais autêntico dos instrumentos para o ajuste de contas morais entre o homem e Deus. Mas a minha incorrigível timidez me fechou essa porta certa. Receei não achar palavras com que dizer ao confessor o meu segredo. Como o homem muda, hoje chego a publicá-lo.